Revelations. A verdade é que nossas mentes humanas lutam para verdadeiramente compreender a eternidade devido às restrições do tempo em que nossas mentes operam em um mundo centrado no tempo e limitado pelo tempo. Afinal, tudo o que já conhecemos é o tempo. O conceito de eternidade pode ser incrivelmente desafiador de compreender. A eternidade, o reino de eras intermináveis, está meramente a um passo de distância de nós. Você entende quão perto a eternidade está de você e de mim? Leva apenas uma única respiração, um instante solitário para fazer a transição para a eternidade. Considere quão perto estamos dessa existência eterna como seres humanos. Como criaturas mortais, não devemos nos preparar para a eternidade, devemos buscar entender e fazer as preparações necessárias. Sim, você pode estar preparado para a aposentadoria, mas a própria aposentadoria não é garantida. Nem todos nós chegarão à idade da aposentadoria. Por outro lado, a eternidade é uma certeza absoluta. Você está preparado para a eternidade? Está pronto para enfrentar seu Criador? Mateus 7, 21-23. Compreende versículos que trazem uma mensagem profunda e sóbria. Infelizmente, devido à exposição repetida a sermões discutindo esses versículos, podemos ter diminuído inadvertidamente o peso e a importância dos eventos descritos por nosso Senhor. Crescemos um tanto acostumados a ouvir esse tópico sendo pregado, resultando em um efeito amortecedor em nossa percepção desses versículos. Portanto, o objetivo do meu sermão hoje é restaurar o respeito e o temor que esses 3 versículos de Mateus 7, 21-23 merecidamente possuem. É essencial para nós reacender uma apreciação pela gravidade e significado das lições transmitidas dentro dessas passagens. Estes 3 versículos são sérios. Mateus 7, 21-23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas ouvirão essas palavras em seus momentos finais antes do inferno. Nem todos que apenas proclamam ou afirmam que Jesus é o Senhor ressuscitado e o governante de suas vidas terão acesso ao reino dos céus naquele dia iminente. São exclusivamente aqueles que ativamente cumprem a vontade de Deus que serão concedidos admissão. Segundo Jesus, é a maneira como vivemos nossas vidas que serve como um verdadeiro testamento de nossa lealdade e autenticidade como seus seguidores. Meros palavras, parece, têm significado limitado nesse sentido. Palavras não podem substituir a obediência e nem mesmo obras religiosas. O verdadeiro teste de fé está em nossa obediência à vontade de Deus. Meras declarações de Senhor, Senhor têm pouco significado sem uma vida que faça a vontade do Pai. Sejamos honestos uns com os outros e reconheçamos como pode ser fácil adquirir um vocabulário religioso, recitar jargões religiosos, memorizar a Bíblia e até mesmo cantar músicas religiosas, ao mesmo tempo em que falhamos em cumprir a vontade de Deus, falhamos em ser obedientes ao Pai. Até mesmo Satanás cita as Escrituras. Até mesmo os demônios sabem e creem que há um Deus. Tiago 2,19. Você crê que há um só Deus. Faz bem. Até os demônios creem e tremem. A realidade é que quando uma pessoa experimenta um genuíno renascimento espiritual, ela recebe a presença habitante do Espírito Santo, como evidenciado em Romanos 8:9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo abençoado capacita os crentes a conhecer e cumprir a vontade do Pai através da presença do amor de Deus em seus corações. Eles são motivados a obedecer a Ele e servir aos outros. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor. Ao ler este trecho, sempre me pergunto: quantos são muitos, Senhor? Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor. Enquanto prego esta mensagem, há pessoas convencidas de que são crentes, quando na realidade Jesus não as conhece. Você faz parte dos muitos que professam Cristo com a boca, mas não vivem para Ele? Você professa Cristo, mas vive sua vida como o próprio inferno. Essas pessoas ficam genuinamente surpresas porque Jesus não as conhece. Isso acontece porque estão vivendo uma mentira. Estão tão imersas nessa mentira que acreditam nela. Estão auto-enganadas. E há pessoas andando nesta terra agora que acreditam serem cristãs, que acreditam sinceramente estar salvas. Acreditam fervorosamente que são filhos de Deus, mas estão auto-enganados, caminhando nesta terra sem saberem que estão a momentos do inferno. Nestes versículos, Jesus adverte contra a auto-enganação e a falsa segurança nas expressões verbais de fé. Ele destaca a importância de um coração transformado e uma vida que reflita um compromisso sincero de seguir a vontade de Deus. O verdadeiro discipulado envolve um relacionamento pessoal com Deus e a disposição de se submeter à sua autoridade, renunciando aos próprios desejos e alinhando-se com seus propósitos. Neste trecho comovente, Jesus não está se dirigindo àqueles que o rejeitam abertamente, mas sim àqueles que se consideram crentes. Eles frequentam a igreja, talvez até se envolvam em atividades religiosas diárias, mas suas vidas traem uma desconexão fundamental com a essência da verdadeira fé. É um lembrete sério de que envolver-se em práticas religiosas, mesmo aquelas tão significativas quanto profetizar, expulsar demônios ou realizar feitos maravilhosos em seu nome, não é sinônimo de um relacionamento genuíno com Cristo. O cerne da questão reside na condição do coração e nas ações que dela fluem. É fácil cair na armadilha de equiparar o sucesso espiritual a atividades religiosas visíveis e mensuráveis. No entanto, Jesus enfatiza que essas não são as indicações definitivas de um verdadeiro crente. O perigo da autoenganação é real e muitos que estão confiantes em sua salvação, com base em suas obras religiosas, muitos podem se encontrar na angustiante posição de serem rejeitados por Cristo. Não porque não fizeram o suficiente, mas porque seus corações nunca estiveram verdadeiramente alinhados com a vontade de Deus. Isso nos leva a uma reflexão crítica. O que significa verdadeiramente conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele? Isso transcende a mera profissão verbal ou observância religiosa externa. Trata-se de um coração transformado por sua graça, uma vida voluntariamente rendida à sua soberania e uma caminhada diária em obediência aos seus mandamentos. Envolve um relacionamento íntimo com Deus, fomentado através da oração, meditação em sua palavra e orientação do Espírito Santo. Nesta Bíblia você encontrará instruções sobre como viver como uma pessoa solteira. Nesta Bíblia encontrará orientações sobre como Deus deseja que você se comporte em seu casamento. Nesta Bíblia encontrará instruções sobre como Deus quer que você lide com seu dinheiro, sua parentalidade e muito mais. Um filho de Deus precisa se comportar de maneira específica. Não estou dizendo, nem por um segundo, que um filho de Deus nunca peca. Davi pecou, Abraão pecou, Moisés pecou. E todos esses homens ainda eram grandes homens de Deus porque se arrependeram quando pecaram. Mesmo quando pecamos, espera-se que nos comportemos de maneira específica. Nos arrependamos de nossos pecados e peçamos perdão.
Essa é uma das principais diferenças entre os salvos e os não salvos. Os não salvos, quando pecam, continuam com suas vidas. Mas quando os salvos pecam, eles pedem perdão, como Davi fez no Salmo 51. Mateus 10, 32, 33 diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Veja, Spurgeon declara o que Cristo é para você na terra. Isso você será para Cristo no céu. Vou repetir essa verdade. Seja o que Jesus Cristo é para você na terra, você será para Ele no dia do julgamento. Se Ele for querido e precioso para você, você será querido e precioso para Ele. Se você pensar tudo sobre Ele, Ele pensará tudo sobre você. A declaração de C. Spurgeon: seja o que Jesus Cristo é para você na terra, você será para Ele no dia do julgamento. É uma verdade poderosa que todos devemos levar a sério. Isso nos lembra do relacionamento próximo que temos com nosso Senhor e Salvador e da importância de nossa resposta a Ele nesta vida. Então, o que Cristo é para você na terra? Ele é uma figura distante, alguém que você só pensa nos domingos ou em momentos de necessidade. Ou Ele é o seu tudo, o centro de sua vida e a fonte de sua esperança e alegria. Ele é um gênio na garrafa, a quem você só ora quando está em apuros. Ou Ele é sua própria pulsação, o ar que você respira. Ele é seu último recurso ou seu primeiro recurso? Se Cristo é querido e precioso para você, então você pode se confortar com o fato de que será querido e precioso para Ele no dia do julgamento. Seu amor por Ele não passará despercebido e Ele o recompensará por sua devoção fiel. No entanto, se Cristo não é uma parte central de sua vida, se Ele é apenas um conhecido casual ou um pensamento passageiro, então você deve se preocupar. Devemos entender que nossa resposta a Cristo nesta vida determinará nosso relacionamento com Ele na eternidade. Se formos fiéis a Ele agora, se o amarmos e o servirmos com todo o nosso coração, seremos recompensados com um relacionamento próximo e íntimo com Ele no céu. Mas se o ignorarmos ou o rejeitarmos nesta vida, então seremos separados dele para sempre. Não experimentaremos a alegria e a paz que vem de conhecê-lo e perderemos a vida eterna que Ele oferece. Você sabe onde está localizado exatamente o inferno? A localização exata do inferno está no final de uma vida que rejeita a Cristo. Ele é o único caminho para o Pai. Você precisa lidar com Ele. Não pode evitá-lo, contorná-lo ou negá-lo e receber a vida eterna. Mateus 10:33 diz: Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso não significa que uma negação signifique que você está condenado ao inferno. Isso é incorreto. Vemos que Pedro negou o Senhor 3 vezes e foi perdoado e restaurado. Portanto, se você negou Cristo, Deus o perdoará e o restaurará. No entanto, negar Cristo é muito mais do que uma negação verbal. Uma pessoa pode profetizar Cristo com a boca e negá-lo com sua vida. A Bíblia é clara. Você não pode dizer que ama Cristo e desobedecê-lo. Essa dura verdade na Bíblia, uma verdade difícil de pregar, que é a obediência aos mandamentos de Cristo, é ao mesmo tempo um sinal e um teste de nosso amor por Ele. João 14:15 diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa declaração simples, mas profunda, nos lembra que nosso amor por Deus não é apenas sobre nossos sentimentos ou emoções, mas também sobre nossas ações. Jesus não disse: se me amares, sinta como se amasses. Ele não disse que se o amares, tu sentirás uma sensação mole e amorosa em teu coração. Não, Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, como podemos provar nosso amor por Deus? A resposta é clara: obedecendo aos seus mandamentos.
Deus nos deu seus mandamentos em sua palavra e é nossa responsabilidade, como cristãos que o amam, segui-los. Agora eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas pastor, manter os mandamentos de Deus nem sempre é fácil. Todos nós cometemos erros e às vezes não alcançamos os padrões de Deus. E você está certo. Somos todos imperfeitos e todos ficamos aquém da glória de Deus. Mas isso não significa que devemos desistir de nos esforçar para manter seus mandamentos. Em vez disso, devemos pedir a ajuda de Deus e orientação para obedecer aos seus mandamentos. Devemos orar pelo Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida que seja agradável a Deus e também devemos nos cercar de outros crentes que possam nos apoiar e encorajar em nossa caminhada com Cristo. Além disso, não devemos encarar a observância dos mandamentos de Deus como um fardo ou uma tarefa árdua. Ao contrário, devemos vê-la como uma oportunidade para demonstrar nosso amor por Deus e crescer mais perto dele. E o fato é que obedecer aos mandamentos de Deus evitará que você caia nas armadilhas do pecado. Nada destruirá uma vida como as armadilhas do pecado. Os cemitérios estão cheios de pessoas que caíram nelas por causa das armadilhas do pecado. As prisões estão cheias de pessoas porque caíram nas armadilhas do pecado. Além disso, devemos lembrar que obedecer aos mandamentos de Deus não se trata apenas de seguir regras ou marcar uma lista de coisas a fazer e não fazer. Trata-se de viver uma vida que reflita o caráter de Deus e o amor de Cristo. Ame aqueles ao seu redor, ajude aqueles que são menos afortunados, viva uma vida de honra e integridade. Quando obedecemos aos seus mandamentos, estamos demonstrando ao mundo que somos seus discípulos e estamos testemunhando sua verdade e salvação. Sua vida é um testemunho. Quero que imaginemos um momento glorioso pelo qual todos ansiamos, o dia em que chegaremos ao céu e ouviremos Jesus nos dizer: "Bem feito, bom e fiel servo." Às vezes, deito na cama à noite e imagino este dia maravilhoso. Este é o momento em que finalmente encontraremos nosso Senhor e Salvador face a face e receberemos nossa recompensa por nossa fidelidade a Ele. Você consegue imaginar a alegria e empolgação que encherão nossos corações enquanto ficamos diante de Jesus? Finalmente, veremos aquele que nos amou e deu sua vida por nós. Estaremos finalmente na presença daquele que nos salvou de nossos pecados e nos deu a vida eterna. E então Jesus nos dirá: "Bem feito, bom e fiel servo." Essas palavras serão as mais preciosas e significativas que jamais ouviremos. Viva cada dia com esse objetivo em mente, ouvir essas palavras do nosso Senhor. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo, sua participação é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.